Aleluia. Pastor Ivan. Aleluia. Vamos receber o pastor Ivan. Fica à vontade. Queridos pais do Senhor, Aleluia. queridos pais do Senhor, glória a Deus. Aproveitando os irmãos de pé, queremos louvar a Deus por essa oportunidade que nos é concedida de estarmos nesse santuário uma vez mais, para adorarmos a Deus e tributarmos a Deus toda honra e glória que lhe é devida. Enquanto eu faço aqui as minhas considerações, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo. O tema é: o laço ou a armadilha foi quebrada e nós escapamos. Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo. Louvo a Deus pela vida do meu amigo Marcelino, satisfação imensa. Revê-lo e poder cultuar a Deus juntamente contigo. Muito obrigado pelo carinho e pelo convite que nos foi dispensado. E uma coisa interessante que eu quero fazer questão de frisar nesta noite é que desde que eu te conheço, você não mudou, só agregou valores para a glória de Deus. Continua o mesmo crente cheio de Deus, espontâneo de Deus, dando vazão para o Espírito de Deus, avivado. Porque tem alguns que começam bem e terminam mal. Mas o principal não é como se começa, o principal é como se termina. Deus abençoe poderosamente sua vida, amém? Eu me recordo de que eu, engatinhando na fé, começando na fé, na mamadeira, né, como dizem os outros aí, eu já frequentava as vigílias com o Marcelino, cheio de Deus, forte, né? Deus abençoe tua vida, meu irmão. São trabalhos que ficaram marcados na história. Deus abençoe. Pastor Laniminé, receba o meu abraço. Deus abençoe esse ungido de Deus e toda a membresia que está sobre os teus cuidados, que Deus possa abençoá-los poderosamente em Cristo Jesus. Prazer em revê-lo, meu amigo. Deus abençoe sua vida, amém? Você está reunindo aqui, né? Está muito bem, tá? Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Os demais pastores que estão aqui, satisfação, Deus abençoe. Eu acho que eu só vou dar bênção apostólica, né, irmão? Porque o vaso de Deus ali já trouxe o manto do céu. Deus abençoe poderosamente, cheio de autoridade de Deus, cheio de unção de Deus. Êxodo capítulo 2, quem achou, diga amém. O texto diz assim: e foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era, escondeu-o por 3 meses. Escondeu-o por 3, não podendo, porém, escute isto, não podendo, porém, mas escondê-lo, tomou uma arca de juncos, uma arca de, mais forte, uma arca de juncos, e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Deus abençoe, tomai assento. Eterno Deus, eu quero louvar e exaltar o teu nome, rendendo a ti toda a honra e glória que lhe é devida, e glorificando o Senhor uma vez mais. Aqui estou com a incumbência, a responsabilidade de ministrar tua santa, inefável, infalível, inerrante e soberana palavra. Que o Espírito do Senhor venha ministrar os nossos corações, nos trazendo a revelação por trás da letra. Assim nós oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. E a igreja diga amém. Irmãos, olha que interessante. O tema do evento, o tema da campanha é: o laço ou a armadilha foi quebrada e nós escapamos. O texto que nós lemos é um texto que narra a história de um dos maiores personagens do Antigo Testamento. Eu costumo dizer que é uma das maiores sombras do Antigo Testamento.
um dos maiores ícones do Antigo Testamento. A princípio, quando observamos o contexto histórico da passagem bíblica que ora mencionamos, nós nos deparamos com o povo de Israel cativo lá no Egito. O interessante é que havia uma promessa que permeava aquela região e que dizia que Deus, ou Deus dos hebreus, levantaria com autoridade para libertar o povo que estava cativo no Egito. Esta mensagem permeava o Egito e chegou ao conhecimento de Faraó. E Faraó, vendo o crescimento dos hebreus, a expansão do povo hebreu, então ele resolve determinar e colocar um decreto, tentando fazer com que o povo parasse de crescer, tentando fazer com que a promessa, o projeto, o propósito e o plano de Deus para com o seu povo não fosse concretizado. Então o Faraó resolve colocar um decreto, e o decreto era que todo menino hebreu que nascesse tinha que ser imediatamente exterminado. Todo menino hebreu que nascesse tinha que ser morto. Todo menino hebreu que nascesse tinha que ser lançado no rio Nilo, que por sinal era venerado por eles como um deus do Egito. Agora eu fico olhando o contexto histórico e observando que Deus tinha um plano, Deus tinha uma promessa, Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito com o povo que estava cativo no Egito. Porém, o diabo, vendo que Deus tinha um propósito, um plano, um projeto e promessas para cumprir, ele resolve então criar um laço, ele resolve então preparar uma armadilha para que este projeto, para que este propósito, para que este plano e para que esta promessa não viesse a acontecer. E a armadilha era essa: a hora que este legislador ou libertador do povo nascer, ele não vai vingar, ele vai ser exterminado logo de imediato. E a ordem era essa. Imagina você agora o cenário da região. Você que é mãe vai entender o que eu vou dizer agora. Imagina você uma ameaça iminente de que se você gerasse um menino, essa criança seria exterminada. Naquela época não tinha o recurso de hoje, de fazer um ultrassom para saber anteriormente ou antecipadamente o sexo da criança. Sendo assim, todas as mulheres hebreias não queriam gerar filhos. A história conta que as mulheres temiam ter filhos exatamente por causa desta ameaça iminente. E agora as mulheres não queriam se prontificar, não queriam estar à disposição para que o plano, para que o propósito, para que o projeto e para que a promessa de Deus viesse a acontecer. Por quê? Porque o laço estava armado, porque a armadilha estava preparada e o perigo era iminente. Porém, quando ninguém queria se prontificar a se colocar à disposição para que os planos de Deus se cumprissem, aparece Joquebede no cenário da história. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que quando ninguém se dispõe a estar na posição ou na brecha para que Deus cumpra os teus projetos, sempre terá uma Joquebede disponível para que os planos de Deus se cumpram na terra dos viventes. Sempre terá uma Joquebede corajosa para que os planos e os projetos de Deus venham a acontecer na face da terra. Joquebede está gestante. Imagina você comigo vendo a barriga crescendo e imaginando o que seria. Na mente dela, talvez ela pensava: se for uma menina, está tranquilo. Agora, se for um menino varão, existe um perigo iminente. Existe uma ameaça para o plano.
existe uma ameaça para o propósito, existe uma ameaça para o projeto e existe uma ameaça para a promessa de Deus para com o seu povo. E a Bíblia diz que de repente a criança nasce, e quando a criança nasce, a primeira surpresa é um menino, é um varão. E o texto diz que quando o menino nasce, o texto diz que ela, olhando para o menino, ela percebe que o menino era formoso, que o menino era formoso. De acordo com a cultura judaica, esse termo que ela usa, dizendo que o menino era formoso, é porque o menino já nasceu circuncidado, não precisava passar pelo processo da circuncisão, ou seja, já nasceu com um sinal de uma aliança com Deus, de ser separado por Deus, de ter um propósito de Deus, de ter uma chamada de Deus, de ser promessa de Deus. E quando ela vê que a criança era formosa, o texto diz que ela esconde o menino por 3 meses. Quantos meses? 90 dias. Quantos dias? Agora eu faço uma pergunta para as mães. Quantas mães tem aqui? Deixa eu ver quantas mães tem. Tem bastante aqui, vai entender o que eu vou dizer. Agora os pais também que o diga. A minha menina caçula, quando nasceu, varão, eu passava madrugada com ela, ninando para ver se dormia. Aí quando ela começava a cochilar, que eu achei, agora eu deito, eu ia na pontinha de pé, colocava no berço. Quando eu virava as costas, o grito novamente, e voltava o pai para pegar a criança. Eu fico imaginando, sabe o que? A Bíblia diz que Joquebede, olha só, ela gerou a criança nasceu, e ela viu que o menino era formoso. Ela escondeu o menino por 3 meses, escondeu o menino por 90 dias. Agora me responda uma coisa aqui, você que é mãe: como que uma mãe consegue esconder uma criança por 90 dias, exatamente após o seu nascimento, sendo que a criança mais se expressa exatamente neste período, porque é um período de adaptação, em que ela saiu do útero materno para um novo ambiente, saiu do útero para um novo mundo. Então ela está numa fase de adaptação. E eu fiquei perguntando para o texto, como que Joquebede conseguiu esconder o menino por 3 meses sem ser descoberta? A história narra que os soldados do Egito, eles permeavam o arraial dos hebreus para ouvir choro de criança nas tendas, nas casas, e quando eles ouviam, eles invadiam as casas para ver se era menino ou se era menina, e quando era menino, eles arrancavam a criança dos braços da mãe, e imediatamente levavam no rio Nilo para exterminar a criança. Os crocodilos, animais selvagens que estavam no rio, toda vez que viam a vegetação sendo movimentada e alguém se aproximando da margem do rio, os crocodilos já se aproximavam, porque sabiam que tinham alimento, sabia que tinha comida, sabia que era horário do almoço, e já se aproximavam da margem do rio. E eu pergunto para vocês, como que Joquebede conseguiu esconder o menino por 90 dias e não foi descoberto? O laço armado, a armadilha pronta, e ela esconde a criança por 90 dias, 3 meses, e não foi descoberta. Quando eu fiz esta pergunta para o texto de madrugada, lá na minha casa, orando a Deus e pedindo uma resposta, Deus imediatamente respondeu. Quando eu falei, Deus, como que Joquebede consegue esconder a criança por 3 meses e não foi descoberta? Deus me fez uma pergunta retórica dizendo: quem te disse que foi a mãe do menino que escondeu ele? Já tem gente que entendeu.
Na hora eu parei e falei assim, mas espera aí, como assim, Deus? E Deus me disse, quem te falou que foi a mãe da criança que escondeu a criança? A criança foi gerada por ela, mas o projeto é meu. A criança nasceu dela, mas o propósito é meu. A criança nasceu dela, mas o plano é meu. A criança foi ela quem deu a luz, mas a promessa é minha. E sabe o que eu aprendo aqui? Projeto de Deus, quem cuida é Deus. Plano de Deus, quem zela é Deus. Propósito de Deus, quem cuida é Deus. Promessa de Deus, quem zela, quem cuida, quem esconde, quem guarda, quem protege é o próprio Deus. O laço estava armado, a armadilha estava pronta, mas Deus estava de prontidão dizendo, vou dar o escape, vou dar o livramento, porque é plano meu, projeto meu, propósito meu, promessa minha. Sabe por que você está aqui nesta noite? O inimigo já armou laço, o inimigo já armou armadilha, o inimigo já tentou cirandar com você, e você está aqui nessa noite. Sabe por quê? É como foi falado aqui, não é porque você é bom, não é porque você é melhor do que ninguém, não é porque você é bonitinho ou você é bonitinha, não é porque você prega bem ou canta muito, não, é porque o eterno Deus te viu e falou, é plano meu, projeto meu, propósito meu, tem promessa minha, então eu guardo, eu livro, eu protejo, porque eu sou Deus que velo pela minha palavra. Quem está entendendo isso aqui, deixa eu ver. 3 meses, 90 dias o menino escondido. 90 dias o menino escondido dentro de casa. 3 meses o menino escondido dentro de casa. Aí o texto continua. E o texto vem assim, não podendo mais, ou não podendo, porém, mais escondê-lo. Outra indagação que eu fiz, outra questão que eu observei. Primeiro, nasceu, olhou, é formoso, esconde 90 dias, 3 meses. E eu te pergunto uma coisa, qual era o nome do menino? Qual era o nome do menino? Qual era o nome do menino? Não. Você percebeu que 3 meses o menino não tinha nome? 3 meses, 90 dias, o menino escondido, mas o menino não tinha recebido uma identidade. 90 dias, o menino escondido e não tinha nome. Mas olha aqui para mim, ele não tinha nome, mas tinha propósito. Ele não tinha nome, mas tinha chamada. Ele não tinha nome, mas tinha projeto. Ele não tinha nome, mas tinha promessa. Por quê? Porque o principal para Deus não é ter nome, é ter propósito. O principal para Deus não é ter nome, é ter projeto. O principal para Deus não é ter nome, é ter chamada. O principal para Deus não é ter nome, é ter promessa. Porque hoje em dia inverteram os valores. Tem gente que está mais preocupado com o nome do que com o propósito. Às vezes prefere trocar a santidade, ou seja, pegar a proposta e abandonar o propósito. E o principal para Deus não é ter nome, porque tem gente hoje que prefere nome do que propósito, prefere nome do que projeto, prefere nome do que chamada, prefere nome do que ter promessa. E eu costumo dizer, e é fato, para Deus o principal não é ter nome, não é ter título, não é ter rótulo, não é ter nomenclatura, não é ter posição, não é ter cadeira. Ainda que hoje existe muita briga por causa de cadeira, existe contenda por causa de cadeira, existe
se levante por causa de cadeira. É uma disputa, uma competitividade por causa de nome e por causa de cadeira. Eles vendem por causa de cadeira, compram por causa de cadeira, berganha por causa de cadeira, negocia por causa de cadeira, troca por causa de cadeira. E eu já falei e volto a repetir: se a questão toda é cadeira, a gente contrata um marceneiro filé top, daquele de primeira linha, e manda fazer uma cadeira, não, manda fazer um trono logo, de veludo vermelho almofadado, e dá de presente. Porque a cadeira você compra, a cadeira você troca, a cadeira você ganha, a cadeira você pode fazer negócio, mas a chamada só quem dá é Ele, a chamada só quem concede a Ele, a vocação só quem unge a Ele. E eu te falo uma coisa: eu prefiro não ter nome, mas ter propósito. Eu prefiro não ter nome, mas ter chamada. Eu prefiro não ter título, mas ter promessa, do que ter nome e ser vazio, ter nome, ter rótulo e não ter chamado e não ter propósito. Quem está entendendo aqui? Então não se preocupa com o nome, se preocupa com a chamada. O menino tinha nome? Sim ou não? Mas tinha chamada? Tinha nome, mas tinha propósito? Tinha nome, mas tinha promessa? O projeto é esse. Tem gente hoje aqui que talvez não tem nome, ninguém te conhece, não é afamado, mas se chegar lá em cima e perguntar: Deus, o Senhor conhece fulano de tal que está lá na AD de Itacibá? Deus vai se colocar de pé e vai dizer: não só conheço, como converso com ele todos os dias. E está vendo aqui essa comitiva angelical, desce e sobe todo dia. Para quê? Para trabalhar a favor dele, da casa dele, da família dele, dos planos dele, dos projetos dele. Por quê? Porque o principal não é ter nome, o principal é ter intimidade com ele e ter chamada de Deus. Um menino não tinha nome, 90 dias escondido, 3 meses escondido. Quantos meses? Quantos dias? 90 dias. Aí vem a segunda etapa. Aí o texto diz bem assim, ó. Verso de número 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo. Não podendo, porém, mais escondê-lo. Aí eu parei e falei assim: mas peraí. Ela pega a criança e esconde por 3 meses. O período mais crítico, o período mais perigoso, o momento de maior risco, porque a criança mais expressa, mais chora. Ela conseguiu guardar a criança, ou seja, ficou com a criança em casa, escondida por 3 meses. Quem ficou 3 meses pela ótica humana, ou seja, se eu fiquei 3, eu fico 4. Se eu fico 4, eu fico 5. Se eu fiquei 3, eu consigo ficar 1 ano, é só levar no mesmo ritmo. Porém o texto diz: não podendo. Olha aqui, não está dizendo não querendo, é não podendo. Significa que se ela pudesse, ela continuaria com o menino escondido. Aí eu perguntei: por quê que agora o texto diz que ela não pode mais esconder o menino? Não está dizendo que ela não quer, está dizendo que ela não pode, porque se fosse uma questão de querer, era opcional. Agora, não poder já não é opcional, já é uma condição. Ela não pode mais esconder o menino. Eu perguntei por que o texto está dizendo que Joquebede não pode mais continuar com o menino escondido. E Deus me respondeu dizendo: porque quando chega o momento de eu revelar o meu propósito, ninguém mais pode ocultá-lo. Será que você pegou? Será que você entendeu?
Quando chega o momento de Deus revelar o projeto, de Deus revelar o propósito, de Deus revelar o plano, não tem laço, não tem armadilha, não tem demônio, não tem capeta, não tem inferno que impeça Deus de revelar o plano, o projeto, o propósito e cumprir a promessa na sua vida. Então aprenda uma coisa: 90 dias ficou escondido, mas chegou o momento de Deus, e Deus falou assim: está na minha hora, agora é o meu momento. Então ela não podia mais esconder. Tinha legalidade? Até teria, mas Deus disse: é o momento de colocar para fora. Talvez tem crente hoje aqui que tem projeto de Deus, tem propósito de Deus, tem plano de Deus, tem promessa de Deus, que Deus te fez há tempos atrás e até hoje não se cumpriu. E alguns crentes aceleradinhos, né? Ou alguns crentes aí que gostam de imediatismo, está dizendo: Senhor, e aquela promessa que o Senhor me fez até hoje não cumpriu, aquela promessa que o Senhor me fez até hoje não aconteceu. Ei, descansa no Senhor, porque se não aconteceu, é porque não chegou o tempo de Deus ainda. Se não aconteceu, é porque não é o momento de Deus ainda. Se não aconteceu, é porque Deus está preservando e guardando o projeto dele na tua vida. Tem um laço preparado, tem uma armadilha preparada, o inimigo está à espreita, mas ele passa para lá e não te toca, ele passa para cá e não te pega, ele volta para lá e não frustra os teus planos. Por quê? Porque você está escondido em Deus, porque Deus está guardando, preservando, escondendo você, para que o laço não te pegue, para que a armadilha não frustre os teus planos. Então espera em Deus, porque no momento dele, ninguém vai impedir o que há de acontecer na sua vida. Tem um grupinho de crente, aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Acredito que não. Mas tem um grupo de crente, Marcelino, que é bem assim: rapaz, já era para me ser líder há muito tempo, e até hoje não me viram, não me enxergaram aqui. Tem um grupo de pregadores, ou melhor, de obreiros, que bate no peito e fala assim: rapaz, já era para me ter sido consagrado, e até hoje pastor Laniminé não me enxergou, não me viu. Já era para mim ter subido o degrau. Eu estou há tanto tempo lá no ministério e até hoje não me vê, não me enxerga. Estou pensando em pedir carta e ir para outro ministério. Talvez lá eles me honrem, talvez lá eles me enxerguem, talvez lá eles me consagrem. Primeira coisa que eu aprendi é uma coisa: a Bíblia diz que o crente ele é tipificado de algumas formas na Bíblia. A tipologia classifica o crente de algumas formas. E dentre as tipologias bíblicas do crente, uma delas é árvore. Salmos 1 diz isso, que nós somos árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Olha aqui, árvore. Agora eu te faço uma pergunta: quando você olha para uma árvore que é plantada, primeiro você não vê ela crescer para cima. Por quê? Porque ela está firmando as suas raízes, ela está crescendo para baixo, ela está crescendo a sua estrutura, as suas raízes. Depois que a árvore está formada e ela cresce, alguém aqui já viu árvore de supetão decidir: rapaz, não estou mais gostando desse riacho, eu vou sair daqui e vou para outro ambiente, porque aqui já não está dando mais para mim? Você já viu árvore tirar as raízes do chão e sair andando por aí para ser plantada em outro lugar? Não, você não vai ver isso nunca. Por quê? Porque árvore que é árvore, ela cresce onde ela foi plantada, e onde ela foi plantada, ela vai crescer e vai dar fruto no tempo certo da parte de Deus. Agora, o que fica mudando de lugar para lá e para cá, o que fica trocando de igreja para lá e para cá, não é árvore, é o que? É planta. Porque planta só serve para ornamentar o ambiente, mas não gera fruto e nem tem raiz. Por isso qualquer vento que sopra, a planta cai, a planta quebra, a planta morre. Mas árvore não. Árvore pode vir vento, vendaval, tempestade, e aí ela continua plantada onde ela está enraizada, e no momento certo o fruto dela vai aparecer. Então para com esse negócio de vou pedir carta e vou mudar. Por quê? Porque aonde Deus te plantou é onde você vai crescer e vai frutificar, mas no tempo dele. No tempo dele. Tem árvore aqui? Deixa eu ver. Eu já vi uns crentes de árvore aí dando glória a Deus, dando um brado aí, porque já entendeu o segredo.
Tem crente que se você pegar o currículo dele, irmãos, é igual currículo de empresa. Se pegar o currículo, você já reuniu aonde? É na igreja tal, porque currículo é assim, né? Quanto mais se tiver experiência, melhor. Tem crente que é assim, varão, igual currículo. Você pega o histórico dele, já reuniu em Cariacica, tudo quanto é igreja, já fui para Viana, já não deu certo, estou em Vila Velha, agora estou indo com a banda de Vitória. Não para, porque não é árvore. Árvore que é árvore tem raiz. E aonde é plantado, chega o tempo de dar o seu fruto e florescer na presença de Deus. Então o texto diz, não podendo mais escondê-lo, porque mesmo se quisesse não podia, porque quando chega o tempo de Deus revelar, ninguém oculta, quando chega o tempo de Deus mostrar, ninguém esconde. E por que Deus não mostrou antes, pastor Ivan? Foi 3 meses, simples, porque Deus não revela projeto antes do tempo, Deus não revela projeto antes da hora, Deus não revela projeto de forma precoce. Deus faz tudo no tempo dele, na hora dele, no querer dele, da forma dele, porque ele é dono e está no controle de todas as coisas. No tempo do homem, o tempo Cronos é um tempo que pode ter falha, é um tempo que pode ter erro, mas o tempo Kairos, ou Kairos de Deus, é um tempo perfeito para acontecer os projetos dele na tua história e na tua vida. Você crê nisso? Levante a tua mão e dê um brado de glória, porque Deus, ele é perfeito. Tem crente pentecostal aqui? Tem crente pentecostal aqui? Tem crente canela de fogo aqui? Eu estou na Assembleia de Deus de Itacibá, e eu sei porque o histórico daqui é crente doido, crente pentecostal, crente cheio de Deus, crente que dá vazão para o varão de Deus na terra dos viventes. Então, se você é desses, não mede esforços para abrir a tua boca hoje e dar um brado de glória naquele que te livra do laço do passarinheiro. Aleluia. 3 meses. Não, agora aqui, continua o texto. Não podendo, porém, mais escondê-lo. Não podendo, porém, mais escondê-lo. Tomou uma arca de, quem lembra? Tomou uma arca de, mais forte. Mais forte. Tem muita gente para pouca voz, mais forte. Tomou uma arca de junco. Olha isso aqui. Tomou uma arca de junco, betumou a arca e colocou nela o menino. E aí, pastor Ivan, depois de colocar o menino na arca, ou no cesto, levou o menino para onde? Para referência de morte, para o ambiente de morte, para referência de extermínio, que era o rio Nilo, era onde jogavam as crianças. Ela não colocou no meio da pista, no meio da estrada, no meio do caminho, não. Ela fez o quê? Pegou um cesto de? Eu estou fazendo isso repetir para você poder entender o segredo. De junco. E colocou o menino. Irmãos, olha aqui para mim. Imagina você. A casa de Joquebede, um menino seguro lá dentro, 90 dias. Não pode mais esconder. O que ela faz? Pega e faz uma arca de junco, um cesto de junco. Fez um cesto de junco. Eu fiquei perguntando, minha mente ficou até meio assim a princípio, que eu fiquei assim, como é que pode uma mãe ter coragem e ter mais segurança em tirar uma criança de dentro de casa, depois de 90 dias, e colocar dentro de um cesto do lado de fora? Como é que a mãe teve coragem e se sentiu mais segura em tirar a criança de dentro de casa e levar a criança para dentro de um cesto do lado de fora? O laço ainda estava em evidência, a armadilha ainda estava em vigor, o perigo ainda estava permeando a região, a ameaça ainda estava de pé. E como que a mãe teve mais segurança em tirar a criança de dentro de casa e teve mais segurança em colocar a criança dentro de um cesto do lado de fora? Me pergunta por quê, pastor?
Pregador é curioso. Pregador que não é curioso, não é pregador. Porque pregador tem que ter curiosidade de saber, pelas entrelinhas, de se aprofundar, de pesquisar, de periciar o texto. Ele tem que ter curiosidade, fica, por que essa vírgula aqui? Por que essa palavra? E eu fui para o original. E quando eu fui para o texto original, se você pegar a Bíblia judaica, você vai ver esse texto lá. O texto original diz bem assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, fez um cesto de papiro e colocou nela o menino. Olha para mim aqui, aumente a sua atenção para você entender. Quando eu li isso, que o texto original está dizendo, e fez um cesto de papiro, ou uma arca de papiro. Quem gosta de Bíblia, quem é amante das Escrituras, sabe que papiro faz menção ao material usado para escrever os primeiros manuscritos bíblicos. A palavra papel, por sinal, deriva-se da palavra papiro. Quando você vai conversar com um judeu ou com um rabino e vai falar de Bíblia para ele, de escrituras com ele, da Torá com ele vai fazer menção com você dos papiros. Os papiros encontrados no Mar Morto, os papiros encontrados nas cavernas de Qumran, os papiros sinaíticos, os códices sinaíticos e assim por diante. Ele vai mencionar para você exatamente esse conteúdo de material. Por quê? Porque no contexto original, quando se fala de Bíblia, se fala de papiro. Papiro, palavra, palavra, papiro. Papiro, palavra, palavra, papiro. Então, quando eu descobri isso, varão de Deus, eu entendi o segredo, Marcelino. Sabe por quê? Por que a mulher teve mais segurança em tirar a criança de dentro de casa e colocar a criança dentro do cesto? Deus me disse, porque o cesto é de papiro. Ou seja, o cesto representa a palavra. Por que a mulher teve mais segurança em tirar a criança de dentro de casa, em tirar o projeto de dentro de casa, em tirar o plano de dentro de casa, em tirar o propósito de dentro de casa, em tirar a promessa de dentro de casa e colocar dentro do cesto? Porque o cesto representa a palavra. Ela sabia que mais seguro do que dentro de casa está seguro dentro da palavra. Ela sabia que mais seguro dentro de casa está seguro dentro da palavra. Projeto só está seguro se estiver dentro da palavra. Propósito, já tem crente ali que já entendeu, aqui também, ali também já tem gente que entendeu o segredo. Projeto só está seguro se estiver dentro da palavra. Propósito só está seguro se estiver dentro da palavra. Promessa só está segura se estiver dentro da palavra. Por isso que quando ela pegou o menino e colocou dentro do cesto de papiro, ela foi levar para o rio. Quando ela chega próximo do rio, parece que eu estou vendo, Adiel, parece que eu estou observando o que? Os crocodilos juntando e dizendo: ei, vambora, porque é hora do almoço, vambora, porque é hora de comer. Ela se aproxima do rio, pastor, e coloca a criança lá dentro do rio, mas dentro do papiro. E aí, quando ela coloca a criança dentro do rio, dentro do papiro, dentro da palavra, um dos crocodilos olha e vira as costas e sai nadando. Os outros dizem: e aí, rapaz, não vai almoçar não? Ele: não adianta, porque nem precisa tentar. Mas por quê? Porque está dentro do papiro, está dentro da palavra. Nem adianta insistir, porque está dentro da palavra. Quem está dentro da palavra está seguro. Quem está dentro da palavra está protegido. O inimigo não toca, não pega, não mata, não destrói. Quem está dentro da palavra, quem está na palavra, deixa eu ver. Quem está na palavra, deixa eu ver. Meu Deus, estou sentindo ele aqui. Estou sentindo ele aqui. Aleluia. Sabe por que tu está aqui hoje? O laço está armado, pode estar ou já foi desfeito. O laço pode ter tentado te pegar. A armadilha pode ter tentado contra a sua vida. Mas quando o inimigo olhou para você e viu você inserido dentro da palavra, guardando a palavra, protegido na palavra, ele
ele disse: nem adianta tentar. Por quê? Porque está dentro da palavra, está guardado na palavra, está protegido na palavra, está escudado pela palavra. Quem está guardado na palavra aqui, tu pode levantar a mão e dar um brado de glória a ele. Aleluia. Tem gente aqui nessa noite que a morte te visitou, a morte te assistiu, a morte te viu, a morte te filmou com o olho, passando para cima, passando para baixo, passeando, indo para o trabalho, saindo de casa, mas ela ficou só olhando, babando, mas só olhando. Por quê? Porque quando ela olhou para você, ela teve que ver a marca do projeto, a marca do propósito, a marca do plano, a marca da promessa. E quem tem marca não morre. Quem tem marca não. Aleluia. Quem tem marca não cai no laço. Quem tem marca não cai na armadilha. Quem tem marca, o diabo tem que olhar e respeitar, porque é projeto dele, é propósito dele, é plano dele, é dele, é dele. Quem está entendendo, deixa eu ver. Tem crente entendendo aqui. Eu estou vendo projeto ali, eu estou vendo propósito lá atrás. Então abra a boca para adorar. Aleluia. 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 Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tu está sentindo o que eu estou sentindo aqui? Tu está vendo o que eu estou vendo aqui nessa noite? Quem é espiritual está ligado no céu. Quem está, olha ali o Espírito Santo testificando. Quem é do céu recebe e tem intimidade com o que é do céu. Aleluia, 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 aleluia. Esta campanha divisou de água para muita gente. Talvez você não está vendo, mas Deus está te livrando. Você não está nem imaginando, mas Deus está libertando. Você não está nem contemplando, mas Deus está trabalhando. Por quê? Porque não importa se você vê, o que importa é que Ele trabalha, Ele age, Ele atua a teu favor. Então adore o nome dEle e permaneça na palavra. Porque o segredo, irmão, você está na palavra. O segredo está na palavra. Mas pastor? Como? Salmo 119, verso 9. Diz assim: como purificará o jovem o teu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Provérbios 30, versículo 5. Toda palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam. Isaías 40, versículo 8. Olha só: seca-se a erva e caem as folhas, mas a tua palavra subsiste eternamente. Aí você vai para Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Marcos 13:31. Passará os céus, passará a terra, mas a tua palavra permanece para todo o sempre. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Romanos capítulo de número 10, versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Só tem avivamento se tiver palavra. Só tem renovo se tiver palavra. Só tem conserto se tiver palavra. Só tem mover se tiver palavra. O céu se abre se tiver palavra. Então aprenda uma coisa: viva na palavra, acorda na palavra, levanta na palavra, trabalha na palavra, louve na palavra, pregue na palavra, viva na palavra. Quem está na palavra, deixa eu ver. Quem está na palavra?
Porque o segredo é estar na palavra. Você só está seguro se estiver na palavra. Só está protegido se estiver. Só vai dar certo se estiver. Só vai cumprir se estiver. Entender o segredo. E ela fez o cesto. Já estou encerrando. Colocou o menino. Não tinha nome, mas estava seguro. Não tinha nome, mas estava protegido. Não tinha nome, mas estava dentro da palavra. Porque o principal não é ter nome. Tem muita gente que tem nome, mas está fora da palavra. Tem muita gente que tem título, mas está longe da palavra. Tem muita gente que tem posição, mas está fora da palavra. Era menino? Era, mas já tinha chamada desde criança. Outra coisa, tinha nome? Não, mas estava dentro da palavra. Então o principal não é ter nome. É estar dentro da palavra. Colocou no rio. E o diabo é sujo, irmão. Aqui eu encerro, o diabo é sujo. O diabo, quando vê as coisas acontecendo, quando vê a situação fluindo, quando vê Deus abençoando, quando vê Deus, ele fica mais irado ainda. Aí ele se reúne, fala assim: rapaz, nós temos que dar um jeito de acabar com esse negócio. Nós temos que dar um jeito, esse laço foi armado, a armadilha está pronta, mas não cai. O laço está armado, a armadilha está pronta, mas não adianta, ele não cai, não pega, porque ele está vendo que não tem que bolar alguma coisa. E aí, colocou o menino no rio. Aí o diabão falou assim: opa, agora a gente pega. Agora caiu no laço. Agora é a nossa vez, Adiel. O diabo é desse jeito. Aí o que ele fez? Foi lá na filha de Faraó. Está na hora, vai se banhar. Vai tomar banho, está na hora agora, vai lá. O sol está no ponto, está na hora boa, vai lá, leva as concubinas, vai, leva as empregadas. A filha de Faraó desce. Flávio Joséfo denomina ela como Termutes ou Termutis. E ela desceu para se banhar à beira do rio. Quando ela chega na beira do rio, o inimigo agora caiu no laço. Agora caiu na armadilha. Acabou, é nossa vez. Ela escuta um barulho na beira do rio. A criança chorando. A criança chorando. Ela escutou. Chegou para uma das servas, não sei se você está vendo aquela arca ali, aquele cesto? Pega lá e traz aqui. E o diabo, festa, varão, batendo palma, demorou, mas conseguimos. Demorou, mas acabou. Agora a gente mata. Já prepara já, porque o laço agora não falha. Agora a armadilha pegou. Pegaram o cesto. Quando trouxeram um cesto para a filha de Faraó pega o cesto na mão. E acredito eu que quando ela olha dentro do cesto, ela vê o menino. Quando ela vê o menino, as servas já diz logo: é menino e é hebreu. A ordem é o quê? É matar. Já está na beira do rio, é só jogar. A ordem de seu pai é matar todos eles. Então, pode jogar no rio que já está de frente. Só que quando ela olha dentro do papiro, quando ela olha dentro da meu irmão, quando ela olha dentro do papiro, a mãe já disse: o menino é formoso. Quando ela viu dentro do papiro um menino com aquela... mas esse aqui não morre não. Esse aqui é tão belo, é tão bonito. Esse aqui é diferente. Eu não estou sentindo de matar ele. Aquela que tinha autoridade, autonomia, porque a ordem era matar. Quando olhou e viu dentro da palavra, dentro do papiro, disse: não, eu não consigo, isso aqui eu não consigo, não, mas esse aqui não vai morrer não.
Esse projeto aqui não vai morrer. Esse propósito aqui não vai morrer. Este plano aqui não vai morrer. Esta promessa aqui não vai morrer. E as empregadas: não, mas a ordem é matar. E ela: não, mas esse aqui é tão bonito. Esse aqui é diferente. Esse aqui não morre. E aí, olha aqui para mim, olha aqui para mim. A mãe colocou o menino no rio. E Miriam, a irmã mais velha olhou. Olha o cenário, irmão. Olha o cenário comigo aqui. Vão lá comigo, vão viajar na mente aqui. Você que tem mente fértil, imagina você um vilarejo, o rio, um pouco distante. Aí Joquebede prepara o cesto, põe o menino dentro, o filho, o projeto, o propósito, a promessa. Filho fala de sonhos, filho fala de posteridade, filho fala de projeto. Joquebede pega o menino e leva para a beira do rio. 3 meses cuidando, 3 meses tratando. Colocou o menino no rio. Como é que fica o coração de uma mãe tendo que despedir do filho? Como é que fica o coração da mãe numa hora dessa? Colocou o menino no rio, virou as costas. E aí? Lágrima descendo. Meu projeto, meu plano, meu propósito, minha promessa, não vejo mais. E volta para casa chorando. Entra em casa em prantos, chorando, imaginando o que vai acontecer. E enquanto ela está em casa chorando, Miriam, a irmã mais velha, fica na borda do rio. Deixa eu ver o que vai acontecer. Será que o crocodilo pega? Será que a arca afunda? Será que o menino morre? E ela foi vigiando a criança. Quando a filha de Faraó pega o cesto e olha o cesto, enquanto ela está namorando, olhando, observando, quando ela está admirando o projeto dentro do papiro, enquanto ela está admirando, aí de repente vem quem? Miriam. Deus dá sabedoria a Miriam, Deus desperta a Miriam, enquanto o diabo está dizendo: agora cai no laço, agora cai na armadilha, agora morre. Aí vem Miriam de pontinha de pé e ouve, e a rainha fala assim: não, esse não morre, esse não vai para o rio. Ela: ei, rainha, eu posso falar uma coisa? Por quê? Porque a história diz que a rainha naquele momento começou a olhar para as empregadas, para ver se alguma estava amamentando. Procurou uma, não tem leite, também não está amamentando, e quando ela vê que ninguém tinha o que oferecer, aí Miriam se aproxima e diz: ei, rainha, já que não tem ninguém aqui para amamentar a criança, eu posso te dar uma ideia. Qual? Eu posso ir lá nas Hebreias, chamar uma mãe de leite para cuidar da criança e amamentar o menino. Aí a rainha fala: vai lá, faz isso para mim, busca lá uma hebreia e traz para mim aqui, traz ela aqui agora. Aí vai Miriam para casa correndo. Imagina você, Miriam correndo para casa. Quando chega em casa: mãe. Aí Joquebede: meu Deus, a criança morreu. Miriam: o que houve, Miriam? Mãe, vem cá comigo, mãe, vem cá correndo. Mas o que é, Miriam? Mãe, vem aqui comigo. Mas o que houve, Miriam? Mãe, vem cá. E vai Miriam puxando a mãe no meio do caminho, no meio da estrada. Quando chega lá na rainha, na filha de Faraó, Miriam coloca a mãe. Quando coloca a mãe, a rainha olha para ela e diz: ei, você tem o que oferecer? Está amamentando? Tô. Então peraí, toma essa criança, leva para casa, amamenta ela, e mais, além de amamentar e cuidar, eu vou te dar um salário ainda para você cuidar dela para mim, tá bom? E vem Joquebede voltando para casa com o quê? Com um projeto, com um propósito, com a promessa, com o propósito de Deus. Quem está entendendo aqui, deixa eu ver. O laço estava armado, a armadilha estava armada, a arapuca estava pronta, mas além de Deus dar o livramento, Deus disse: tu vai voltar para casa com um propósito, tu vai voltar para casa com um projeto, tu vai voltar para casa com um plano, tu vai voltar para casa com a promessa e mais, ainda vou te dar um salário de gorjeta ainda, para você todo mês, para você cuidar do seu projeto, do seu propósito e da sua promessa. Joquebede volta para casa. E aí, pastor Ivan, parece que eu vejo ela no outro dia pela manhã.
o sol nasceu, abriu janela, abriu porta, ficou do lado de fora, com o menino peladinho ainda para tomar banho do sol, 90 dias escondido, mas agora é hora de aparecer, e mais, sacudindo ele, e o soldado passava para lá, passava para cá e dizia: aí ninguém toca, aí ninguém fere, aí ninguém mata, porque é projeto de Deus.